Prezados colegas, amigos queridos, pastores batistas de Pernambuco, saudade de vocês, saudade desse estado que está no meu coração, onde aprendi a amar, onde Deus me deu o privilégio de estudar e de exercer o ministério por 30 anos. Estado que está no meu coração, como meu estado amado e querido. E vocês, colegas, companheiros de ministério, sempre foram meu referencial, minha fonte de ânimo, de disposição para caminhar. Muito bom caminhar ao lado de vocês, por onde nós andamos. As recordações são muitas, as saudades imensas, e Deus sabe quando e em que ocasiões teremos a oportunidade de estar juntos novamente. Mas é bom participar desse encontro, e o nosso presidente entrou em contato comigo para que pudesse compartilhar alguma coisa com os colegas nessa ocasião. Agradeço a lembrança, agradeço o privilégio e de antemão antecipo um abraço, uma saudação dos pastores batistas brasileiros da América do Norte, com os quais tenho trabalhado, e também, é claro, o compromisso de continuar orando pelo trabalho batista nesse estado tão amado e tão querido. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é bastante conhecido, quando Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, alguns versículos que eu sei são bastante familiares, eu queria lembrá-los agora. Vou pegar a partir do versículo 11, o texto tem os versículos anteriores que podem ser lidos depois ou lembrados depois, mas queria ler a partir do versículo 11, onde vemos o seguinte: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Não tenho a pretensão de explorar esse texto, até porque seria impossível fazê-lo em poucos minutos. O texto é de uma riqueza extraordinária e cada frase dessa merece uma exegese cuidadosa. O apóstolo Paulo consegue, em poucas sentenças, falar de muitos aspectos do ministério pastoral, da vocação às pessoas às quais abençoamos enquanto ministramos, falando de vários aspectos e vários detalhes daquilo que nos é proposto quando somos convocados para o ministério e quando nos são impostas as mãos para o exercício do ministério pastoral. Mas eu queria, a partir da inspiração desse texto, lembrar algumas coisas que precisam ser lembradas nos tempos em que nós vivemos. Eu queria primeiro destacar a frase "tem cuidado de ti mesmo". Eu queria começar, colegas, lembrando do cuidado que precisamos ter com a nossa própria vida e com os vários aspectos dessa vida. Claro, não preciso chover no molhado para lembrar que precisamos cuidar de nossa vida espiritual. E Deus acabou nos proporcionando uma oportunidade talvez incomum de ter mais contato com a sua palavra em tempos de isolamento social. Contato com boas mensagens, com boas pregações, com bons estudos, com bons livros, com boas reflexões. E eu começaria por dizer isso: como precisamos aproveitar esse momento para cuidar de nossa vida devocional, de nosso contato com a palavra de Deus, nosso alimento das Escrituras. E como pastores somos e sempre seremos tentados a ir às páginas da Bíblia em busca de mensagens para os outros. Não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Nossa vida pessoal precisa ser cuidada pelas Escrituras. Precisamos permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração regularmente e que esse seja o nosso alimento diário. Claro, quando falamos de vida devocional, paralelamente à leitura das Escrituras está a nossa vida de oração. Precisamos dedicar tempo ao nosso momento diário devocional, dedicar tempo à nossa comunicação com Deus, à nossa conversa com Deus, abrir o nosso coração para Ele, compartilhar o que há em nossa mente, em nosso coração, nossas aspirações, nossos desejos, nossos temores, nossas necessidades, nossas angústias, os desgastes inevitáveis ao ministério, também nossos receios em relação ao futuro, enfim, cuidar de nossa vida espiritual. A partir daí,
Precisamos cuidar de nossa vida física, de nosso bem-estar físico, de nossa saúde. Não é raro encontrar pastores que não se preocupam com o cuidado com o seu físico. Precisamos lembrar que não temos mais aquele conceito equivocado da antiguidade de que a matéria é má, o corpo é mau, e quanto mais sacrificado for o meu corpo, mais agradarei a Deus. Está na hora de abandonar essa visão monástica equivocada e lembrar que nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve ser assim bem cuidado. Nosso bem-estar de saúde tornará nosso corpo mais útil nas mãos de Deus, e devemos cuidar sim de nós mesmos, protegendo-nos, inclusive de várias enfermidades e doenças que podem nos atingir, mas principalmente o cuidado com o nosso bem-estar emocional. E os tempos não são fáceis. Primeiro porque estamos lidando com uma situação inesperada, inimaginável, com a qual nenhum de nós jamais pensou ou para a qual nenhum de nós já esteve preparado. São tempos diferentes, são tempos estranhos, são tempos de falta de horizonte, de perspectiva, onde até mesmo os grandes líderes mundiais que têm acesso a muito mais informações que nós, não são capazes de tomar decisões com segurança, com estabilidade. São tempos, sim, difíceis, e nós certamente nos perguntamos o que será de nossas igrejas, o que será de nossas famílias, o que será de nosso ministério, o que será de nosso trabalho nos próximos meses ou nos próximos anos, o que voltará a ser como antes e aparentemente nada, o que será diferente, de que forma isso será diferente. Precisamos pensar nisso, e isso naturalmente nos abala, mina um pouco de nossa estabilidade, nossa segurança, nossa autoconfiança. É claro, uma excelente oportunidade para deslocarmos o nosso foco de segurança de nós mesmos para Deus. E muitas vezes erramos porque achamos que a nossa segurança deve estar baseada em quem nós somos, em nossa capacidade, em nosso potencial e em nossas oportunidades. Não é verdade. E racionalmente sabemos que a nossa confiança está baseada em Deus. Mas na prática, nem sempre nós nos comportamos assim. E há momentos em nossa vida nos quais nós somos forçados a deslocar nossa base de confiança em Deus, justamente porque a nossa base humana falha. Quando Pedro sentiu o vento e o mar, ele teve medo e começou a afundar. Sempre houve momentos em nossa vida nos quais nós fomos confrontados com o fato de que o nosso potencial era limitado, nossa capacidade era finita, e nesses momentos, obrigatoriamente, nós passamos a recorrer a Deus. Estamos em tempo assim, e cuidar de nós mesmos significa ser lembrados mais uma vez de que nossa base de confiança tem que ser o nosso Deus. Nossa estabilidade tem que ser Deus. É Deus que é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. É Deus que é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. É Deus quem renova as nossas forças, tornando-nos capazes de subir com asas como águias. É Deus quem nos supre dos recursos necessários para viver, porque dele vem aquilo de que necessitamos para realizar alguma coisa. O Deus que nos vocacionou é o Deus que nos capacita. E as batalhas da vida jamais serão enfrentadas adequadamente se formos por nossa própria força. Um bom tempo para sermos lembrados de nossa dependência de Deus. Mas entenda, quando nós lidamos com isso, nós temos duas alternativas. Ou nós contemplamos a nossa fragilidade e limitação, e isso nos desestabiliza emocionalmente. Ou nós conseguimos deslocar o nosso foco de segurança para Deus e conseguimos descansar nele, repousar nele. Acontece que a linha que separa esses dois caminhos é muito tênue. E nós precisamos entender que hoje é tempo de estar cônscios, sim, de nossas limitações, mas o efeito dessa percepção deve ser imediatamente o fortalecimento e a concretização de nossa dependência de Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, diz o salmista, mas explica por quê. Não porque está seguro de seu potencial, nem porque tem remédio para ajudar a dormir, mas ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quando se pergunta por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim, o salmista responde a si mesmo, dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Precisamos focar a nossa confiança em Deus.
Mas, pastores, há uma outra coisa que aprendemos e de que somos lembrados nesse texto. Não apenas precisamos cuidar de nós mesmos, nós temos pessoas às quais ministramos. Somos pastores. O que torna nobre a nossa história, mas torna pesado o nosso fardo. É preciso pensar nos outros, é preciso cuidar dos outros. E estamos invariavelmente cercados de pessoas com as mais variadas situações. Entre os nossos irmãos, membros de nossas igrejas, entre nossas ovelhas, estão aqueles que já estão vivendo situação de privação em seus recursos financeiros, materiais. Já há situações de pessoas que estão perdendo seus empregos. Já há os outros que estão ameaçados por essa perda, pelo risco iminente dessa perda. Já há pessoas vivendo sérios e graves problemas relacionais, complicados ainda mais por esse tempo de quarentena e de relacionamento esquisito entre as pessoas. Já vivemos ovelhas que estão em desequilíbrio emocional. Já lidamos com pessoas que estão se aproximando de processos depressivos. Já lidamos com pessoas que se tornam candidatos a atitudes radicais como o suicídio. E nós precisamos ministrar a essas pessoas. Precisamos ser os instrumentos de Deus para levar estabilidade, confiança e segurança a essas pessoas. Ou seja, não apenas precisamos cuidar de nós mesmos e a partir daí de nossas famílias, mas também dos outros aos quais precisamos ministrar. A igreja tem um papel fundamental nos tempos em que nós vivemos. Levar mensagem de esperança, de alento, de ânimo, de fortalecimento para as pessoas é fundamental. E esse é o seu papel. Pastor é alguém que cuida, não negligencie isso. Entre em contato com as pessoas, com suas ovelhas, converse com elas. Envie, e há diferentes formas para se fazer isso, mensagens de ânimo, de alento, de esperança. Identifique aqueles que estão particularmente lidando com situações mais difíceis, ou aqueles que estão mais fragilizados diante da dificuldade, aproxime-se deles. É seu papel, é sua responsabilidade ministrar às suas ovelhas. Cuidar não apenas da edificação dessas vidas, mas hoje, particularmente, cuidar dessas pessoas. Lembra da expressão da carta aos Hebreus? Os pastores velam pelas almas de suas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida, é aquele que se preocupa, é aquele que se interessa, é aquele que se aproxima. Eu sei, você lida com suas próprias preocupações, você também está incomodado com o futuro. O que vai acontecer com as receitas financeiras da igreja despencando, com a situação de sustento ministerial ameaçada, com tudo isso ali preocupar? Mas é hora de concentrar a sua atenção também nas pessoas às quais você deve ministrar, porque Deus o chamou para isso. Deus chamou para esse papel e as pessoas precisam, em certo sentido, mais que nunca, do seu cuidado pastoral, da sua presença, da sua aproximação, do seu contato, da sua mensagem, da sua oração, do seu afago. Exerça sua missão e seu ministério pastoral agora de forma diferente, ainda mais intensa, mais profunda. É esta a demanda do momento. Essa necessidade das pessoas, você não consegue perceber, talvez, como a sua missão e o seu ministério se tornarão ainda mais necessários, mais relevantes, mais indispensáveis nos dias em que nós vivemos. Não apenas cuide de você mesmo, cuide das pessoas às quais Deus pediu que você ministrasse. Mas eu quero lembrar ainda uma outra coisa. Não apenas cuidar de nós mesmos, de cuidar das ovelhas às quais devemos ministrar. É tempo de nos posicionar em relação ao mundo, em relação às mais profundas e intensas necessidades. Eu quero dizer a você que ao mesmo tempo que nós estamos lidando com situações em que aparentemente estamos extremamente limitados, eu diria que em certos aspectos nós nunca tivemos uma oportunidade quando se tornou tão possível levar a mensagem de esperança e de salvação às pessoas. As pessoas estão carentes de esperança, estão carentes de alento. Nunca se esqueça do fato de que nós temos a verdadeira fonte de alento e de esperança, não só para o presente, mas para a eternidade. Independente do desfecho dessa situação, seja para indivíduo, seja para a humanidade, independente de onde chegaremos nos próximos meses ou nos próximos anos, como pessoas, como famílias ou como sociedade, mais importante que tudo isso é a vida eterna. Mais importante que todas as circunstâncias com as quais lidamos é a eternidade. E dentre as necessidades humanas, nenhuma é tão intensa, tão profunda quanto a necessidade de esperança eterna.
Nós temos o Evangelho que traz não apenas a promessa e a expectativa, mas a garantia da vida eterna. Nós acreditamos na declaração de que quem crê no Filho tem a vida eterna. Esteja atento. As pessoas estão necessitadas dessa mensagem de esperança. É hora de falar sim de vida eterna, é hora de falar sim de eternidade. Não permita que a preocupação com o presente, com o suprimento das necessidades, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam materiais, então tão visíveis e tão notórias, façam-no achar que o nosso ministério é para o presente. Não, nosso ministério é profético. Ele se projeta para a eternidade. Ministramos no presente, sim, no suprimento das mais diversas formas de necessidade humana hoje, mas jamais podemos perder de perspectiva, perder de vista a necessidade da salvação eterna. É por isso que as nossas igrejas não podem perder o horizonte da obra missionária. É por isso que as nossas igrejas não podem perder o horizonte da obra de evangelização. É por isso que nossas igrejas não podem perder o foco na salvação de almas. Eu conheço gente que tem descoberto exatamente esse momento como um momento precioso para compartilhar o Evangelho. Permita-me um exemplo bem doméstico, mas há alguns dias a minha esposa, Alice, conversava com sua irmã, que mora em Maceió, irmã mais velha, que diferente de Alice não foi criada na igreja, porque quando os pais de Alice se converteram, essa irmã mais velha já estava mais crescida e nunca chegou a conviver dentro da igreja como aconteceu com Alice. E ela sempre foi amiga do Evangelho, sempre se relacionou bem, mas sem que jamais tenha tido o hábito, a prática de frequentar uma igreja. Alguns dias eu ouvia uma ligação entre Alice e ela, elas conversavam sobre a situação, a angústia, a preocupação, o medo da enfermidade, situações difíceis. A filha dela está morando aqui nos Estados Unidos, ela estava preocupada com isso, filha que essa semana completou 21 anos de idade, ainda jovem. E em meio a todas essas preocupações, Alice percebeu aí a oportunidade de ter uma conversa mais direta com sua irmã. E disse, diante de todas essas incertezas e inseguranças, você já tem certeza da vida eterna? Você entregou sua vida a Jesus. E começou a explicar então que não tinha a ver necessariamente com estar indo a uma igreja, até porque no momento nenhuma igreja está aberta para frequência. Mas ela dizia, você precisa orar, entregando seu coração a Jesus. E fez isso com ela naquele momento. Eu tenho certeza que há pessoas que estão hoje muito mais abertas a tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E você pode, como pastor, exercer esse ministério. Você pode, inclusive, estimular os membros de sua igreja. Aproveitar esse tempo de comunhão familiar forçada para chegar a seus parentes, a seus conhecidos. Nunca é demais lembrar. Nada em nossa vida será tão precioso quanto a certeza da vida eterna. Lembro de um folheto que certamente vocês conhecem, que conheci ainda na minha infância, muito bem bolado, em que a pergunta-chave do folheto era, e daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos? Que tipo de carro você usou? Quanto luxo você usufruiu? De quantas pessoas você era conhecido? Quanta fama você alcançou? Quanto dinheiro acumulou? Que tipo de vida levou? Que práticas adotou? Que diferença fará daqui a 100 anos? Mas daqui a 100 anos fará toda a diferença se hoje você já entregou sua vida a Jesus. Nós sabemos disso. Sabemos que essa é a mensagem mais importante da vida da igreja. Sabemos que Jesus veio ao mundo para isso, para promover a salvação de almas mais que qualquer outra coisa. Afinal de contas, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Às vezes, picados pela busca do evangelho social, influenciados talvez por linhas da teologia da libertação ou até da missão integral, é bom tomar cuidado. Algumas vezes, sem que percebamos, a preocupação com a satisfação das necessidades imediatas do ser humano nos fazem perder de vista o fato de que as pessoas estão perdidas e condenadas. Não têm esperança sem Jesus. E independente do que façamos por elas, para suprir suas necessidades materiais presentes, o que elas realmente precisam é ter a certeza da vida eterna. Portanto,
podemos sim aproveitar esse momento para reacender em nós mesmos e em nossas ovelhas o ânimo pela pregação do Evangelho, a paixão pelas almas perdidas. Lembremos-nos de que a mensagem salvadora de Jesus Cristo será sempre a razão de ser da igreja. Será sempre a missão principal da igreja. Será sempre a tarefa maior da igreja de Jesus Cristo. Por isso, colegas, nesse tempo em que a gente passou junto aqui, eu queria deixar esses lembretes. Sei que nada novo, até porque o pastor já sabe de tudo, e vocês sabem muito mais que eu. Mas queria só lembrar essas verdades preciosas. A partir das recomendações feitas por Paulo a Timóteo, primeira lembrança, cuide-se. Cuide de sua vida, cuide de sua saúde, cuide de sua conduta, cuide de suas emoções, cuide de seu relacionamento com Deus. Mas cuide dos outros, cuide das pessoas que o cercam, de seus familiares, particularmente cuide de suas ovelhas. Elas precisam ser pastoreadas, precisam ser cuidadas. E é esse seu papel e essa sua missão. E finalmente, nunca se esqueça de que nós existimos para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que confere significado à nossa vida. As palavras de Paulo, dirigidas justamente aos pastores ali de Éfeso, são uma grande inspiração. Em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Essa sua vocação maior, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que esse seja o nosso legado como pastores. Que esta seja a principal consequência, o principal efeito, o principal fruto, o principal resultado de nossa vocação e de nosso ministério, a salvação de almas. Colegas, que Deus cuide de vocês, que Deus continue a abençoá-los. Eu espero muito breve poder abraçá-los pessoalmente. Deus sabe quando. Aliás, estaria no Recife hoje, se mantido o planejamento feito há alguns meses. Deus tinha outros planos. Mas quem sabe, mais algum tempo estaremos juntos aí e vai ser uma alegria poder abraçá-los pessoalmente. Até lá. Fica meu compromisso de orar pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, por esse estado tão apaixonante que é o nosso querido estado de Pernambuco. E que Deus continue a abençoá-los, a suprir suas necessidades, a capacitá-los, a guiá-los e a usá-los dia após dia. A nossa ordem de pastores, a partir da sua diretoria, meu abraço, meu carinho, minha gratidão por essa oportunidade e o desejo de que Deus os oriente também nos passos a serem dados, nas decisões a serem tomadas, nos rumos a serem definidos para esse trabalho tão precioso e tão importante para as nossas igrejas e, por conseguinte, para o reino de Deus. Grande abraço, colegas. Que Deus os abençoe.